Enga FM apresenta a partir de agora. Itaenga Notícias. Você está ouvindo Itaenga Notícias. A apresentação, Júlio Filho. Muito bem. Esse é o nosso programa Itaenga Notícias, deixando você informado de tudo o que é preciso saber, e é sempre gratificante a gente trazer pessoas que entendem dos temas que envolvem a sociedade. Mas antes eu quero também abraçar aqui o professor, o itaenguense lá do São Gonçalo, Raniel Santana, pessoa de primeiríssima qualidade, que está também dando um apoio aqui ao nosso convidado que vamos ouvir aqui no nosso programa, o advogado Sávio Carvalho, vai estar falando com a gente de tema que interessa a todo mundo. Um advogado, quando ele vem para o rádio, ele engrandece de verdade aquele programa naquele horário, e já é típico da gente no jornalismo, sempre que é possível trazer alguém de profundo conhecimento dos assuntos que envolvem a sociedade. É com alegria que a gente recebe o advogado, o doutor Sávio Carvalho, um doutor jovem além da conta. Você, quando for acompanhar aí na internet, você vai ver que ele parece mais um jovem adolescente, mas ele está aí também para colaborar com a sociedade. Boa tarde, doutor Sávio Carvalho. Boa tarde, Júlio Filho. Para mim é uma alegria, uma satisfação estar aqui falando para os seus rádio ouvintes na Rádio Itaenga FM. Para mim é uma satisfação, é uma alegria, pode contar comigo. Doutor, a sua vinda aqui foi intermediada pelo nosso irmão e amigo Raniel Santana, mas conta um pouquinho aí da sua trajetória, da sua ligação com o Raniel, da sua estada aqui em Lagoa de Itaenga. Conte pra gente quem é Sávio Carvalho. Júlio Sávio Carvalho é natural da cidade de Belém do São Francisco, no sertão pernambucano. A minha cidade está às margens do Rio São Francisco. O professor Raniel, para o geógrafo, sabe, o Rio da Integração Nacional. E Belém do São Francisco é uma cidade que é muito rica culturalmente, é uma cidade que é muito boa de se morar. Eu tenho uma ligação muito grande com a minha terra natal. Quero também abraçar a minha família, os rádio ouvintes. Sávio Carvalho nasce em Belém de São Francisco. Agora há pouco você falava com educadores, com professores. A minha mãe é professora de formação. Eu tenho 4 tios, todos os 4 tios são professores, e a minha ligação com a educação vem de berço. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Fui bolsista do programa Universidade para Todos, ProUni, concluí a graduação, sou bacharel em Direito pela Faculdade de Ciências Exatas e Humanas do Sertão do São Francisco, a FACESF, doutora Alípio Lustosa, lá em Belém do São Francisco, que tem, Júlio, uma autarquia educacional lá, que tem mais de 50 anos, que forma professores há mais de 50 anos. Estamos hoje conversando aqui com o doutor Sávio Carvalho, minha gente, advogado, que hoje está no nosso programa Itaenga Notícias. Qual a área de atuação de um advogado previdenciário? Bem, Júlio, um advogado previdenciário, ele atua em diversas frentes para garantir os direitos dos segurados e dos dependentes junto aos regimes de previdência social. No meu caso, o regime geral de previdência social. A área de atuação de um advogado previdenciário é vasta e engloba principalmente a concessão de benefícios previdenciários, a revisão de benefícios, recursos, ações judiciais contra o INSS,
planejamento previdenciário, e aqui eu gostaria de já falar sobre isso, nunca é tarde para se planejar para a aposentadoria. Ô doutor, lembrando também, já interrompendo seu raciocínio, que a gente está vendo que a situação do Brasil está cada vez mais se agravando. A população do Brasil está dia após dia envelhecendo mais e mais. E isso aí, a gente que acompanha os meios de comunicação, a gente que somos mídia, somos imprensa, a gente tem ouvido, assistido especialistas afirmarem que se o cidadão, a cidadã não se planejar no seu futuro previdenciário, ele não vai se aposentar. Exatamente, Júlio. Para você ter uma ideia, em 2070, a população brasileira vai contar, em média, com 40% de idosos. O governo também já há uma cogitação por aí, né? Que ninguém sabe que o fato é fake news, mas pode ser muitas vezes uma informação assim que não é divulgada em massa, mas já é um alerta, né? É que o próprio governo, há quem diga que quer estender a própria aposentadoria, não mais para a idade de hoje, para quem tem no máximo 70 anos para frente. Veja, é imprescindível que o advogado previdencialista seja especialista, porque ele descomplica as complexas leis e regras da Previdência Social. Como você acabou de dizer, veja, o advogado previdenciário garante que os seus clientes tenham acessos aos benefícios a que eles tenham direito, seja na fase de pedido, seja na fase de recurso administrativo ou na ação judicial. O Júlio falou uma coisa interessante e eu quero dizer aqui, não é? O advogado previdenciário, Júlio, ele é um defensor dos direitos sociais, auxiliando o cidadão em momentos de necessidade e na busca por uma aposentadoria justa. A gente não sabe como se dará, Júlio, daqui para frente, porque a atividade legislativa ela é muito constante. O Congresso Nacional trabalha de forma muito acelerada e a gente não sabe como as coisas vão acontecer daqui para frente, mas a gente pode dizer uma coisa com certeza: procure o cidadão que nos escuta. A gente diz assim, procure um advogado previdenciário, especialista, não é? E aí busque auxílio para que a sua aposentadoria seja justa. Como de verdade se planejar, hein, para o futuro, hein, doutor? Olha, esse planejamento... Qual o caminho mais curto, hein? O caminho mais fácil. Esse planejamento previdenciário, ele pode se dar, como falamos, né? A gente, o cidadão procura um advogado previdenciário e aí ele vai auxiliar. É porque a gente precisa dizer que é caso a caso, né? Por exemplo, existem alguns tipos de segurados e aí a gente precisa dizer para o cidadão que ele faça determinadas coisas. Por exemplo, a contribuição, não é? Existe várias formas. E aí, caso a caso, a gente vai trabalhando. Todo mundo pode contribuir, né? Contribuir, ou seja, pagando para garantir mais para frente a sua aposentadoria. Seria isso? Exatamente. Essa contribuição através não é, do dinheiro, da sua contribuição, porque a Previdência Social no Brasil é assim, não é? Você paga hoje para garantir que no futuro, e alguns um futuro nem tão distante, essa aposentadoria, você consiga essa aposentadoria. Hoje estamos conversando com o advogado, o doutor Sávio Carvalho. Doutor Sávio, veja bem que situação que a gente hoje se encontra. O próprio homem do campo, ele tem um amparo até muito melhor do que o homem da cidade, o homem urbano. Agora, como orientar, né? Como essas pessoas hoje em dia vão agora se planejar para o futuro? Porque você vê que muita gente que tem, às vezes, uma propriedade rural, vende
né? Já perde esse amparo, não é isso? E ele que mora aqui na cidade, como é que ele vai ter agora garantido o seu futuro, em que muitos, às vezes, não estão nem a trabalhar em empresa privada e nem tampouco vai para o campo? Como é que ficará essas pessoas, hein? Júlio, boa pergunta. Veja só, o homem do campo, o agricultor familiar, é um segurado do INSS tido como especial. Veja que a emenda constitucional número 103 de 2019 fez uma vasta e ampla reforma da Previdência Social, mas o homem do campo, o agricultor familiar, entre aspas, não foi muito modificada essa aposentadoria. Porque, veja, Júlio, o que é que acontece? Com 55 anos, a agricultora, ela faz a solicitação junto ao INSS e aí o INSS vai procurar, através das provas documentais, do que ela junta no processo administrativo, e aí o INSS vai definir se aquela agricultora ela vai ter direito ou não. No caso do homem, o agricultor é 60 anos. Mas veja, Júlio, você tocou num assunto muito interessante. Olha, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. O agricultor vai ao tribunal, por exemplo, quando ele vai fazer a questão do título de eleitor, por exemplo. E aí ele vai fazer a segunda via ou alguma coisa do tipo, e aí ele declara, Júlio, no seu documento, por exemplo, que ele é agricultor. Isso já serve como uma prova. Por exemplo, o seu RG, quando ele coloca lá, ele diz que é agricultor, ou seja, uma informação declaratória. E outra coisa também que é muito importante, o antigo ADAP, né? Esse documento do Segurado Especial Rural. É importante que o Segurado Especial Rural, ele sempre vá à Secretaria de Agricultura, ele sempre atualize esse documento. Júlio, esse documento é uma prova documental que pode fazer com que os 15 anos que o segurado, o agricultor, precisa para se aposentar, com esse único documento, o ADAP, o INSS pode sim conceder a aposentadoria. São aqui na sua Rádio Itaenga FM temas como esse que nós abordamos sempre aqui na nossa programação. O Raniel também passa aqui, tem uma perguntinha aí para o advogado Sávio Carvalho responder aqui. Você pode participar também, você que tem em casa aí, pode mandar sua mensagem de áudio ou texto pelo 97916-7474. Júlio, antes que eu responda essa pergunta aqui, é interessante eu dizer aqui bem rapidinho que a gente olha para a Seguridade Social, Júlio, e a gente vê um tripé. Como assim, Sávio? Veja, a Seguridade Social, ela compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa, não é? De iniciativa dos poderes públicos e integra poderes públicos, sociedade, e a Seguridade Social é destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Quer dizer que atualmente a Seguridade Social protege, Júlio, tanto trabalhadores que contribuem, e aí eu respondo mais um pouco aquela sua pergunta do início. A Seguridade Social protege tanto os trabalhadores que contribuem para o sistema previdenciário, quanto as pessoas que, pelas mais variadas razões, não contribuem, mas preenchem outros requisitos legais para a obtenção de um benefício. Por exemplo, Júlio, o cidadão nunca contribuiu para a Previdência Social, mas agora ele tem 65 anos de idade. 65 anos. Imagine, o Estado, através da Seguridade Social, jamais deixará esse cidadão desamparado. O que acontece? O famoso, não é?
e difundido atualmente, benefício assistencial de prestação continuada, com 65 anos, e aí e o INSS vê a situação daquela pessoa e a pessoa passa a receber o benefício assistencial de prestação continuada. E tem aquela perguntinha também, e quantos anos eu posso contribuir? Se eu começo a partir de agora, tenho, por exemplo, 30 anos, né? Um jovem ainda, que eu não tenho 30 anos, mas vamos pegar essa idade. Sim. 30 anos, eu começo a pagar a partir de hoje. Com quantos anos eu posso requerer a minha aposentadoria? Muito bem, Júlio. Veja, hoje existe a ideia da aposentadoria programada. Porque, veja, a gente precisa levar em conta de que o cidadão precisa, para se aposentar, ter no mínimo 15 anos de contribuição para a Previdência Social. Então, o cidadão tem 15 anos de contribuição, né, o tempo de contribuição, e aí é preciso analisar caso a caso, né? Por exemplo, a aposentadoria por idade urbana, Júlio. Você falou que o cidadão começou a contribuir com a Previdência Social a partir dos 30 anos de idade. Vamos lá. Vamos ver a regra da aposentadoria por idade urbana. O tempo de contribuição não é levado em conta nesse sentido, né? A aposentadoria por idade urbana, você precisa ter uma carência de 180 contribuições mensais, que vai dar aí os 15 anos, e a idade mínima de 60 anos para a mulher e de 65 anos, por exemplo. Essa aposentadoria por idade urbana aqui, eu estou falando para aquelas pessoas que aquelas pessoas que atingiram os requisitos de direito até a vigência da emenda constitucional número 103 de 2019. Quem tinha isso aqui que eu falei, não é? Em 2019, poderia se aposentar com essa idade. Mas vamos lá, hoje, o que é que acontece? Existe a aposentadoria programada. Você começou a contribuir para o INSS com 30 anos. A mulher precisa ter, no mínimo, 15 anos de contribuição. Mulher, no mínimo, 15 anos de contribuição. E o homem? Homem, 20 anos. 20 anos. E aí... Tem que trabalhar um pouco mais, viu, Raniel? Exatamente. A carência, Júlio, é preciso haver uma carência de 180 contribuições mensais. E aí, vamos lá. Olha aqui. Idade mínima, hoje, para aposentadoria programada, 62 anos mulher e 65 anos homem, não é? É o benefício concedido àqueles que se filiarem ao Regime Geral de Previdência Social depois da vigência da Emenda Constitucional número 103 de 2019. Olha, tem uma perguntinha aqui também, que chegou aqui no zap da rádio, é de Márcia Rafaela. Ela pergunta, um trabalhador rural pode se aposentar pode se aposentar sem nunca ter contribuído diretamente ao INSS? Como funciona isso? É a Márcia Rafaela, Projeto Fulgêncio, Santa Maria da Boa Vista, no sertão pernambucano, né? O pessoal aí acompanhando a gente também. E você disse que tem uma perguntinha também que o Raniel passou para você. Pode responder também, viu? Sim, muito bem. Fico até surpreso de saber que a irmã Márcia Rafaela, né, tá ouvindo a gente lá no Projeto Fulgêncio. Quero mandar saudações, a paz do Senhor para a irmã Márcia Rafaela, para a sua família lá no Projeto Fulgêncio. Deus abençoe a igreja do Senhor aí, meus irmãos e minhas irmãs. Veja só, o que acontece com o segurado especial rural, o agricultor. O agricultor não precisa contribuir. Ele não precisa contribuir. O que acontece é que quando chegar a idade de 55 anos para a mulher e 60 anos para homem, ele vai ter que provar que no mínimo 15 anos trabalhou na zona rural. Como eu posso dizer, na roça, né? Trabalhou, lidou como agricultor. Pois bem, concurseira
concurseira PM pergunta aqui, não é? Na live, o professor Raniel está fazendo, diz assim: o que acontece com os direitos previdenciários de uma pessoa que desaparece e é dada como morta? Os dependentes podem receber algum benefício? Olha, a gente precisa olhar caso a caso, né? Aqui, o que eu posso dizer é que a gente, primeiro, precisa seguir um trâmite legal, e aí a gente vai para a lei civil, não é? Para a lei civil, então é preciso que a pessoa seja declarada ausente, depois aí vem uma série de situações, mas a priori eu quero dizer que se essa pessoa que desapareceu, ela era a única pessoa da família que provia o sustento, sim, é lógico e é claro que o INSS pode garantir, mesmo que provisoriamente, um rendimento, uma renda. Tem aqui uma pergunta em áudio também. Boa tarde. Estou aqui assistindo a entrevista do meu filho, Sávio Carvalho. Menino abençoado por Deus. Tem aqui alguém que mandou, deixa eu ver aqui como é o nome da pessoa que mandou aqui, que é o Isávio, né? Isávio está acompanhando a gente também aí, né? Muito bem, muito obrigado. O meu pai, acredito que está assistindo lá em Luiz Eduardo Magalhães, que Deus abençoe e continue o abençoando. Muito obrigado, fico feliz. Tem aqui algumas perguntinhas e a gente responde, você responde, doutor, aí claro. De maneira resumida, né, que o programa está quase se aproximando do final. Claro. E pela desenvoltura dele, viu, professor Raniel, nós temos que trazer ele aqui mais vezes, né? Temos que fazer uma forte parceria com o advogado Sávio Carvalho, né, que eu vi que o jovem advogado é bem desenrolado, ele estudou, né, para isso e está mostrando, né, o resultado do seu estudo. Bondade. Tem aqui também algumas perguntinhas. Houve, doutor Sávio, alguma mudança na nomenclatura de algum benefício? Júlio, houve sim. Aposentadoria por invalidez passou a se chamar aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio-doença passou a se chamar auxílio por incapacidade temporária. Temos também aqui quais as obrigações o beneficiário do auxílio, esse que você falou, por incapacidade, tem com o INSS? Júlio, esse beneficiário precisa se submeter a exames médicos, não é? Exames médicos, e aí ao processo de reabilitação profissional que o INSS vai custear, e se houver tratamento oferecido gratuitamente. Se ele não fizer isso, o benefício dele pode ser cassado, cessado. Pronto, tem aqui outra perguntinha também, né, dos nossos internautas. Como comprovar a exposição do segurado aos agentes nocivos, doutor? Muito bem, Júlio. A comprovação se dá através do PPP, na forma estabelecida pelo INSS. E eu trago aqui, Júlio, em primeira mão, um julgado do Tribunal Superior do Trabalho. Eu sei que tem muita gente aqui que lhe ouve, Júlio, muita gente que vai levar essa notícia para os seus familiares. Hoje, antes desse julgado, professor Raniel e Júlio, o PPP existia um tempo, ou seja, em que o empregador poderia fazer alterações no PPP. Hoje, esse direito a alterações vai se tornar imprescritível, ou seja, não tem mais prescrição. Então, a empresa emite esse documento, ou a empresa ou seu preposto, com base no laudo técnico das condições ambientais do trabalho. Aí, ou vai se expedir por um médico do trabalho ou pelo engenheiro do trabalho. Então, boa notícia para quem nos escuta: o PPP agora não tem mais tempo de prescrição.
De repente a cidadã foi lá receber o seu benefício, né? E houve ali uma suspensão, mas não houve o aviso prévio para a sua suspensão. O INSS pode, de fato, suspender benefícios sem aviso prévio? De forma nenhuma, Júlio. Não pode haver a cassação dos benefícios de forma sem aviso prévio. Rapidinho. Recentemente, um cliente nos procurou e aí a gente pôde visualizar através da via administrativa que o INSS havia enviado para ele mensagens dizendo que em tal data, em tal momento, o benefício ia ser cassado. Então, quero dizer aqui, é inverídico, ou seja, é falsa a informação de que o INSS pode suspender ou cortar benefício sem que haja uma notificação ao beneficiário. Mas muitas vezes isso nem acontece, né? Exatamente. Aí o cidadão vai ter que apelar agora para um advogado. Aí tem agora também a questão que se ele ganhar a causa, vai ter que dividir aquele dinheiro que muitas vezes, olha, doutor, sabe, mas às vezes tem advogados também que de fato explora demais, né? O cara já teve lá aquela causa ali, né? Que foi ganho com tanto sacrifício. Tem que procurar as pessoas certas, né, doutor? Também. Olha, a minha orientação aos seus rádio ouvintes é que procurem um advogado da sua confiança, tá certo? Porque não adianta nada entrar em uma relação que não há confiança, tá certo? Então, quando você procura um advogado, você o procura porque confia nele. Qual a diferença entre contribuinte individual eu acho que é assim, né? Qual a diferença entre contribuinte individual do segurado facultativo? Exatamente, Júlio. O contribuinte individual é aquele que tem atividade remunerada e não tem relação de emprego, certo? Por exemplo, advogados, engenheiros, contadores, médicos, além de empresários e nas suas diversas modalidades, autônomos. Autônomos são considerados contribuintes individuais. O MEI, e vou dizer aqui rapidinho, Júlio, bem rápido uma coisa. Você que me escuta e que é MEI, tá ouvindo o programa do Júlio Filho, Júlio. Defina MEI para quem ainda não entende essa linguagem, essa sigla. Microempreendedor individual. Atenção, você microempreendedor individual, preste bem atenção nessa informação. Olhe, você que é microempreendedor individual e geralmente paga as contribuições uma única vez no ano. Por exemplo, Júlio, existem 12 contribuições no ano. Vamos citar 2024. Aí você pega as contribuições todas as contribuições de 2024 e em dezembro, Júlio, de 2024, você paga todas. O que é que vai acontecer? As contribuições vencidas não serão consideradas para o cálculo da sua aposentadoria. Então, traduzindo, não é para você acumular, não é isso? Exatamente. Tem que pagar mês a mês. Exatamente. Olha, o auxílio acidente é pago a todos os segurados? Quem realmente tem direito ao auxílio acidente, doutor? Júlio, quem tem direito ao auxílio, ou seja, o auxílio acidente não é pago a todos os segurados. E aí eu digo sem sombra de dúvidas que o legislador entendeu que esse benefício é concedido a quem está trabalhando, ao segurado empregado, ao empregado doméstico, ao trabalhador avulso e também ao segurado especial, ao agricultor. O contribuinte individual e o segurado facultativo foram excluídos, né? Todos esses que eu falei, e esqueci de dizer que o segurado facultativo é pessoa física. O que a gente falou, Júlio, lá no início da nossa entrevista. É o maior de 16 anos que não tem fonte de renda, de atividade laborativa. Ele não tem fonte de renda, mas quer contribuir para a Previdência porque quer se proteger em casos de risco social protegido por lei. Olha, muitas pessoas nos acompanhando aqui nos nossos perfis no Facebook, nas nossas plataformas digitais, né? Agradecemos de verdade aí a todos que puderam colaborar, ouvindo, divulgando pelo rádio, assistindo pela internet. Muito obrigado. Olha, nós temos, viu,
meu amigo professor, irmão Raniel, né, o quanto antes trazer de volta esse homem aqui nesse programa, num programa completo, que a gente teve aqui um outro bate-papo também, aí diminuímos o tempo dele aqui no nosso programa. Então, o quanto antes, viu, doutor, tem aqui um compromisso para você. Você aceita esse compromisso? Aceito. Para mim, Júlio, é uma honra e uma satisfação poder falar com os rádio ouvintes da frequência 98,5 da Rádio Itaenga FM. Fiquei muito satisfeito aí com suas respostas. Agora, tem gente também que estava me cutucando aqui para uma outra perguntinha. Como eu posso contribuir como autônomo? De que maneira? Quais são os caminhos a percorrer? Pronto, olha, veja o seguinte, aí a gente precisa... E quem é o autônomo mesmo? Pronto, o autônomo é aquela pessoa que não tem vínculo empregatício, né? Ela trabalha por conta própria e não tem subordinação. É uma pessoa autônoma, que não tem vínculo nenhum com empregatício. Ela tem uma renda, né? Ela tem renda, ela trabalha. As pessoas costumam dizer assim, aquela pessoa que faz os seus bicos, né? Como se costuma dizer. Aí o que acontece? Ela precisa procurar uma pessoa especialista e aí procurar um advogado previdenciário da confiança dela e fazer o quê? E aí o advogado vai dar a indicação a ela. Olha, você... É interessante, Júlio, bem rápido. Hoje, a sua... Eu dou uma dica muito importante aos seus rádio ouvintes. Por favor, a senha gov.br. Você que é segurado, você que é beneficiário, você também que é cidadão, cuidado com a sua senha do gov.br, porque ela é uma porta de entrada para todos os benefícios do INSS. Então, a pessoa procura o advogado previdenciário e ele vai dizer com qual código a pessoa vai contribuir, porque se paga uma taxa de no mínimo 8%, e aí o advogado vai dizer para ela, você quer no final, quando a sua aposentadoria, você quer ter essa faixa de salário, e aí o advogado, em caso a caso, vai dar a orientação, ok, Júlio? Muito obrigado, doutor Sávio, né? Quem tiver aí mais informações, quem quiser mais informações, tem aí algum contato? Pode passar algum contato aí, rede social ou... Júlio, fique à vontade, viu? O Código de Ética não permite que a gente passe o número do telefone, mas a gente pode falar as nossas redes sociais, não é? Sávio DI de Carvalho Advogado. Lá no Instagram você vai me encontrar, Sávio DI de Carvalho Advogado. Você vai me encontrar lá e a partir de lá está a minha rede social, os meus contatos, ok? Para mim foi uma alegria, uma honra estar com vocês, Ju. Obrigado também ao professor Raniel Santana, chegou por aqui, deu esse apoio, né, maciço ao doutor advogado, aqui também o Sávio, e vem aí Manuel Antônio na Tarde Super Brega. Olha, minha gente, aguarde, né, que vamos entrar aqui, né, em acordo com o doutor, para ele voltar nesse programa, porque foi muito produtiva a vinda dele aqui na Itaenga FM. Júlio, eu quero rapidinho agradecer, não é, o seu convite, a oportunidade que você me concedeu aqui de falar rapidinho, agradecer ao professor Raniel, que Deus abençoe. Quero também mandar saudações para minha família, para minha esposa, para o meu filhinho e para toda a minha família. É uma família grande, Júlio, e aí a gente agradece a quem está nos ouvindo. Que Deus abençoe, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Amanhã, pela permissão de Deus, estaremos por aqui no nosso programa Itaenga Notícias, onde amanhã vamos receber o político itaenguense Carlos Vicente de Arruda, Carlinhos do Moinho, aqui no programa Itaenga Notícias, fechando a semana. Aquele abraço. CYX 824, Rádio Comunitária Itaenga FM, 98,5 MHz, Lagoa de Itaenga, Pernambuco.